Meus queridos, eu tenho o privilégio de conversar com muita gente. Há um tempo atrás, quando eu comecei o ministério, eu trabalhava muito com as senhoras da igreja, da SAF. E elas saíam na rua, e eu de braço dado com elas, né? E tem até uma irmã até hoje, Dona Alexandrina, que ela já não vai numa igreja, muito idosa, muito doente, que eu fui visitar esses dias, levar ceia. Ela lembrou assim do tempo que eu saía com ela, de que eu parava quando chegava em casa e eu arrumava o cabelo atrás da orelha dela. Ou seja, ela estava pedindo carinho, eu dei a ceia e fui fazer o quê? Arrumar o cabelinho. E ela comentava e contava as histórias, desde 20 anos atrás que eu conheci, das experiências de andar com Deus que ela tinha. Trabalho com adolescentes que estão começando na fé, jovens, alguns mais velhos, homens e mulheres, e cada um tem experiências diferentes, de graus diferentes para contar. Mas todos eles têm alguma experiência de algum texto, de algo que aconteceu na família, da conversão, de que Deus foi falando durante o seu breve tempo de vida ou no seu longo tempo de vida e de conversão. Eu estava pensando assim sobre essa maturidade. Quando você fala com adolescentes, jovens, você tem que motivá-los, né? Você tem que ligar eles no 220, com choques de realidade, com palavras de conforto, com ânimo, dar adrenalina para eles, porque eles precisam crescer, né, desenvolver, atingir maturidade, não só física, intelectual, mas também com Deus. Com os mais velhos de idade de fé, você não precisa injetar tanta adrenalina assim, tanta motivação. Na verdade, quando eu visito os mais velhos, eles é que acabam me motivando, me dando essa adrenalina, esse mover, porque as experiências narradas de fé, de muitos deles, de tempo de vida, de tempo cristão, nem eu ainda experimentei. A maturidade na fé e de vida, ela nos torna um pouco mais sábios, não é verdade? Eu sempre faço a comparação, né, do ministério pastoral. Nós temos aí o Padilha e a Aline, novinhos, o Anderson lá não tão novo assim. Os novos têm muita vontade, não é verdade? Querem fazer tudo. Pouca sabedoria e dá os erros que acontecem na vida. Vai ficando mais velho. Você já não tem tanta motivação ou força assim. Você é um pouco mais sábio. Você erra menos. Mas quando você fica maduro, que quase você não erra tanto, você não tem mais forças, nem agilidade, para fazer o que era para ser feito. Aí você faz menos, mas a qualidade, a intensidade do fazer é maior e melhor do que toda a força da juventude. Porque a gente tem escolhas mais sensatas. Eu estava conversando com o presbítero Neri sobre futebol de um campeonato que ele foi disputar em Coronel Vivida. Ele dizia assim, que quando jovem, a bola corria, ele dava um balão para frente e corria atrás da bola. Depois de um tempo, ele não dava mais balão, ele dava um tapinha e corria menos atrás da bola. Agora, maduro, 60 anos, ele dá um tapa e não corre mais. Quem corre é a bola. Ele diz que está aprendendo a jogar bola agora. Para que correr? Para que se gastar? Ele pode ser sábio de dar os passes certos na hora certa. É verdade que ele tem habilidade para isso. No meu caso, não consigo nem correr e nem dar os passes certos para fazer acontecer no futebol. Mas o que eu quero dizer é que a maturidade, em termos de fé, também produz em nós uma convicção madura de um relacionamento com Deus. E essa convicção madura, ela traz reflexões ou testemunho ou confissão de fé para os mais novos, mostrando que a experiência com Deus confirma que vale a pena viver com Deus. O tempo, a quilometragem, os minutos que nós temos acumulados em vida com Deus
nós podemos falar para as pessoas dizendo: uau, vale a pena. Mesmo o sofrimento, mesmo as dificuldades, mesmo nas angústias, mesmo nas batalhas, ainda assim vale a pena ter uma vida com Deus. Por que eu estou dizendo isso? O Salmo é de Davi. Se você olhar comigo o Salmo 22, você vai ver que o Salmo 22 também é um Salmo de Davi. Davi, no Salmo 22, ele vai falar sobre o Messias prometido, a vinda do Messias, o Salvador. E vai mostrar que no Salmo 22, a expectativa dele era que esse Messias viria, o Salvador prometido, conforme a promessa de Deus, esse Messias iria sofrer, iria morrer, iria ser vicário, mas iria vencer. No Salmo 24, também Salmo de Davi, ele fala do mesmo Cristo, mas não agora como servo sofredor, mas como o Rei da glória, aquele que virá um dia e vai reinar com o seu povo, será o Rei eterno, o Todo-Poderoso, e terá um só povo, um só rebanho sobre o seu governo. Então no 22 ele fala da vinda do Messias, sofredor, Cristo e a sua cruz. O 24 ele diz: eu olho para o futuro e vejo a segunda vinda do Messias, o Rei da glória, o Senhor. E entre a primeira vinda e a segunda vinda existe um tempo, que é o nosso tempo de vida com Ele aqui na terra, que é o Salmo 23. E esse tempo aqui na terra com o Senhor significa um relacionamento pessoal com Ele, ao ponto de Deus me pastorear aqui nesse mundo. E a expressão então é que eu sou desse mundo? Não, eu estou nesse mundo. Eu estou de passagem, eu sou peregrino, esperando um dia, um lugar melhor. Mas enquanto esse dia e esse lugar não chega, nós vivemos aqui. E o salmista está dizendo: e nós vivemos aqui numa relação entre Deus e nós e Deus. Deus é o meu pastor. Aí ele vai trazer essa maturidade. Porque Davi, ao escrever esses salmos, ele não era aquele jovem pastor de ovelhas. Essa fase de tomar conta das ovelhas do seu pai, jogar pedradas em bichos, dormir lá na porta do aprisco, tomando conta das ovelhas, contar ovelhas, mexer com a lã, essa fase já havia passado. Ele havia tido a maturidade como pessoa, ele já era ungido como rei e já tinha reinado em Israel. Já tinha sido um grande guerreiro, lutado batalhas. Mas antes de ser o grande rei, ele passou quase 20 anos fugindo de Saul, tendo a chance de matar a Saul, mas não querendo tocar no ungido do Senhor. Mas agora, no final de sua vida, após ter experiências como um jovem pastor, depois ser um homem ungido e fugindo como um bandido, depois o grande rei, e como rei ele foi o maior general, e que organizou e estruturou as riquezas de Israel, e teve muitas falhas, muitas quedas, muitos pecados, muita repreensão de Deus, muito arrependimento, muito confessar os seus pecados. Salmo 32, Salmo 40, Salmo 51, que fala da sua condição de miséria. Ele chega no final da sua vida, experiente na vida, experiente em caminhar com o Senhor, ele vai tecer essa bela confissão, dizendo, 22, eu creio que o Redentor vai sofrer no meu lugar. Verso 24, capítulo 24, eu sei que um dia ele também virá como Rei da glória, e o lugar celestial ele vai me preparar. E o capítulo 23, eu sei que enquanto tudo isso não acontece, eu vou viver a minha vida, e esse resto do tempo que eu tenho, sendo sustentado pelo meu pastor, pelo Senhor. Então esse salmo, meus irmãos, é um salmo de conforto, mas também um salmo de
desafio a nós termos mais fé, desenvolvermos mais a nossa fé, como na musculação, crescer na fé, para que possamos ter também não só maturidade de vida, mas tecer confissões diárias da nossa fé, dizendo: uau, vale a pena ser cristão, vale a pena crer em Cristo, vale a pena orar, porque Ele responde, vale a pena ler, porque Ele edifica, vale a pena clamar, porque Ele socorre, vale a pena confiar, porque Ele realiza grandes coisas. Eu sou novinho, tenho muito o que viver, mas eu digo que eu já vivi muitas coisas, boas e ruins, na vida e na fé, que vão nos dando discernimento e maturidade para tecer confissões, dizendo: vale a pena viver, dia a dia, dependendo do bom pastor, do nosso Senhor. E para hoje, eu queria só tecer alguns comentários no no versículo 1, porque se nós formos trabalhar todo esse texto, aqui nós não saímos antes da meia-noite, porque tem muita informação. Mas o verso 1, vamos lembrar: o Senhor está fraco, de novo. O Senhor e nada. Agora, tudo junto, bem forte. O Senhor. Isso, ótimo. Primeira reflexão aqui de confissão de fé, da maturidade de Davi. Quem é meu pastor? O Senhor. Que Senhor? Que Deus é esse que Davi está intitulando de seu pastor? Se você for tecer assim, conhecimentos da Bíblia e estudar a história de Israel, como vocês fazem, e como os de casa também, nossos ouvintes, estudam, nós vamos entender que é um Deus que age na história humana. Deus sempre foi um Deus presente, não é verdade? Então nós temos aqui na história de Israel a manifestação assim. De repente Israel estava indo para uma guerra. Eles pegam a Arca da Aliança, colocam os sacerdotes e vão cantando a Arca da Aliança na frente e uma bandeira de Israel, um estandarte à frente. Eles vão louvando e cantando: o Senhor dos Exércitos vai à nossa... Yahvé é o Senhor dos Exércitos. Depois aquele estandarte, aquela bandeira de Israel vai à frente, ele vai dizer: Yahvé Nissi, o Senhor é meu estandarte. Quando o povo acabava a guerra, precisava do quê? Cura. Eles diziam: Yahvé Rafá, o Senhor que cura, porque agora Ele vai curar. Acabava a guerra, fazia aliança entre nações. Yahvé Shalom, o Deus é o Deus da minha paz. Então quer dizer que na história de Israel, o nome Deus, ele tinha variedades de informações. Deus era descrito conforme o seu agir. Então, Ele era o Deus da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da paz, Ele é o Senhor que é a minha bandeira, é o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que me dá a vitória, é Yahvé Rafá, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, e assim vai a descrição de quem é esse Deus. Mas também nós encontramos outras expressões: Adonai, meu Senhor. Nós encontramos Elohim, o Todo-Poderoso. Então o nome de Deus, ele é descrito conforme é a experiência e a ação que Deus vai se manifestando no povo de Israel.
Então, ora, Deus é chamado Deus da paz, porque Deus abençoava tanto Israel que dava paz. Quando tinha guerras, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele vai à frente e me dá a vitória. Mas todos eram Yahvé alguma coisa. Mas tem variações, como Elohim. Nós temos Adonai. Então vamos entender um pouco isso? Esses nomes de Deus. Quando nós encontramos Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, quando Gênesis no primeiro está dizendo que há um Deus criador de todas as coisas, que Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez os animais, toda a expressão Deus fez, a expressão no original hebraico é Elohim. Porque a ideia do El é poder, aquele que tem poder de fazer, o Todo-Poderoso, Senhor. O Rim, que é o sufixo lá, é o que? É mais do que um. Então, Elohim, e havia mais do que um, criando todas as coisas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação. E eles são chamados de o Todo-Poderoso. Então, quando se quer se referir a Deus, sendo o Deus que cria, e tem poder para fazer a manutenção e sustentar toda a sua criação, nós chamamos que o meu Deus é o Elohim, o El. Por isso que damos o nome de filho de Daniel, Samuel, Rafael, Otoniel. O El vem o poder de Deus, o Todo-Poderoso. Tipo, ele é filho de Deus, ele é fruto de Deus, ele é a salvação de Deus, porque o El é a ideia do Elohim, o Todo-Poderoso. Adonai tem a ideia de uma relação de Senhor, Adonai e Kyrios, servo, escravo e o dono do escravo. Mas a expressão aqui, o Senhor é o meu pastor, e aqui é Yahvé, Deus da aliança. Quando ele está dizendo assim de que o Senhor é o meu pastor, qual é a característica de Deus? É o Deus da aliança, é o que cuida de mim. Por que Deus da aliança? É a ideia de Gênesis 2, Gênesis 3, quando Deus fez o jardim no Éden, colocou lá o casal, Adão e sua esposa, e Deus todos os dias deixava a sua glória, se manifestava no jardim do Éden, e Deus ia ao encontro de Adão e sua esposa Eva, para que Deus pudesse ensiná-los, Deus pudesse fazer a manutenção, Deus pudesse motivá-los, Deus pudesse fazer aliança com eles. Mas era Deus que ia até o jardim do Éden, não era Adão e Eva que subia até Deus. Então, Yahvé é a ideia de um Deus que é tão transcendente, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, transcendental. Mas ao mesmo tempo, esse Senhor Todo-Poderoso, Ele se faz imanente, se faz presente para se relacionar com a sua criação. É o Deus que vai ao encontro, é o Deus que nos encontra, é o Deus que nos acha, é o Deus que nos chama, é o Deus que vai chamar para fazer uma aliança de comunhão. Eu serei o seu Deus, você será o meu povo, eu sou o seu pai, você será o meu filho, eu sou o Senhor, você é o meu servo, eu sou o Salvador e você é o salvo pela graça. É desse Deus que Davi está falando, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se manifesta diariamente para fazer aliança, para renovar a aliança e para cumprir o que Ele promete dentro da aliança. Esse é o meu pastor. Então quer dizer com tudo isso, que Ele não está dizendo que o pastor dele está num trono no céu, sentado regendo a terra.
Não é esse Deus, apesar disso ser verdade. O Deus dele não é aquele Deus que determinou, fez decretos eternos antes da criação do mundo e mandou os anjos executar e fica lá assistindo o que vai acontecer. O Deus não é o Deus que está no céu, como diz a filosofia, rindo da cara dos homens, sabendo ou vendo o que vai acontecer. Ele está dizendo, pela experiência de vida, a maturidade de Davi, pelas experiências que ele já teve na sua vida com Deus, ele está dizendo, Deus sempre se manifestou, Deus sempre me encontrou, Deus sempre me achou nos momentos bons e ruins, no pecado ou na santidade. Deus sempre se fez presente e falou comigo, e me ensinou, e me corrigiu, e me motivou, e me perdoou, porque Yahvé, o Deus da aliança, Ele é um Deus real, vivo, presente em todos os momentos na vida de Davi. É esse Senhor que ele está falando. Isso está demonstrando o conhecimento de quem é Deus. Pelas partes de estudo, ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia os livros de Moisés, ele tinha a descrição técnica dos relatos dos livros judaizantes. Mas ele está dizendo que também de que ele tinha experiência com Deus, por causa da sua idade. E em todos os momentos, Deus sempre estava lá para interagir com ele, para falar com ele. E o que mais me espanta é de que Deus não precisava ser assim. Deus não precisava fazer e ter todo esse trabalho para se relacionar com as pessoas. Ainda mais pessoas ruins como eu e você e Davi. Todo o trabalho, todo o cuidado, toda a manifestação, toda a paciência, está dizendo, Deus não precisava, mas Ele é assim. O Yahvé, Ele tem prazer em se relacionar diariamente, intimamente, com quem? Com os seus filhos, com o seu povo. E Davi está tecendo essa experiência maravilhosa. O Senhor é meu pastor, porque Ele está diariamente se relacionando comigo. Ele está diariamente falando comigo. Ele está diariamente me ensinando, me repreendendo, cuidando, me guardando, me sustentando, que é a descrição do restante do Salmo. E é com isso que eu queria perguntar para você, meu irmão e minha irmã, que Deus você crê? Que Deus você se relaciona? Como está a sua vida? Com relação quando você olha para Deus e disse, Ele, quem é o meu pastor? É um Deus pessoal? Porque nós pintamos muitos deuses por aí. No cristianismo tem muitos deuses pintados por aí. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Mais filosófico, dualismo cristão. Há uma cultura nas igrejas evangélicas dizendo assim, de que de um lado aqui como se fosse um ringue de luta, de um lado coloca o diabo com as luvas azuis. Hoje tem luta. Do outro lado, Deus com as luvas vermelhas. E alguém diz, lutem. E o mundo está torcendo e aguardando um vitorioso. E nós esperamos que seja Deus. Existe um cristianismo assim. Colocando o diabo e Deus no mesmo patamar, como se fossem dois deuses, e torcendo para que Deus ganhe essa luta. A Bíblia ensina que Deus já venceu. Cristo já venceu.
e que o diabo não é poderoso, não está no patamar de Deus. Deus é o Senhor soberano. Mas aí na cultura popular, nós criamos o Deus vovô, e não pai. O vovô, quase um Deus Papai Noel. Sabe o que é isso? O que é o vovô? Os vovôs vão ficar bravos comigo, né? Geralmente, não é aqui em Chupinzinho, isso é lá em Pato Branco, aqui não acontece isso. Mas geralmente, quando eles eram pais, eles educavam os filhos, eles usavam a varinha nos filhos, eles proibiam o chocolate, eles proibiam essas coisas, eles eram duros. Os filhos casam, vêm os netos. O que eles fazem? Tudo, dá o quê? Não fui eu que falei, foi ela. Quer brigar? Briga lá, vovô e vovó. Por que o vovô é o mais legal do que o papai e a mamãe? Porque o vovô, ele aparece de vez em quando, ele traz presente, pega no colo, brinca, até de cavalinho, não tem mais coluna, mas pula cavalinho, né? Chocolate, dá tudo isso. Depois vai embora. O que o pai e a mãe faz? Não pode, disciplina, usa a vara, põe de castigo. Eles gostam mais de quem? Do pai ou do vovô? Do vovô, né? Sabe por quê? Porque o vovô é legal. Ele é bonzinho. Criamos um Deus assim, não é verdade? Uma adolescente, lá em Coronel Vivida, num discipulado, veio com essa expressão: o meu pai não me ama. Eu falei assim: eita, eu conheço seu pai. Claro que ele te ama. O meu pai não me ama. A minha mãe talvez. O porquê? Ela queria trocar de celular. E o pai disse: não, o seu está ótimo, usa esse. Eu queria fazer uma viagem com as minhas amigas. O pai disse: não, não temos dinheiro, você não vai. Então, o pai diz: não, não pode, não pode, não pode. E se eu insistir, ele me bate. Está vendo como ele não me ama? Então quem te ama? O vovô. Porque ele quer me dar a viagem, o pai não está deixando. Nós criamos um Deus que é vovô, que tem que nos pegar no colo, tem que falar palavras gostosas que a gente quer ouvir, tem que nos dar presentinhos e mimos, e nos dar o que a gente quer. Porque se Deus não nos dá o que a gente quer, Deus não me ama. Tem um monte de adolescentes jovens entrando em crise na fé, porque Deus não ama, porque Deus não dá o que eles querem. Davi está dizendo, na sua experiência, dizendo: ei, paramos tudo. Eu conheço Deus. Eu aprendi quem é Deus. Eu sei quem tenho crido. Eu tenho vivido com esse Deus. E esse Deus é um Deus que está sempre comigo. De vez em quando ele me dá, né, uma cajadada. De vez em quando ele quebra a minha perna para não fugir. De vez em quando ele puxa a minha orelha, porque eu sou desobediente. Mas de vez em quando ele me dá uns abraços tão gostosos, umas palavras tão bonitas. Me liga no 220, eu fico elétrico. Porque o Senhor é um Deus íntimo. É esse Deus que nós temos que contemplar. É esse Deus que nós temos que crer. Não o vovô, o Pai, que nos ama tanto, que quer nos abençoar, mas também quer nos ensinar diariamente a vivermos a vida abundante nele. E para isso ele faz dizendo: só que agora esse Senhor é meu pastor. É diferente do que usam os salmos. Se você vai por aí nas escolas e hospitais e algumas casas, você tem lá 2 salmos que sempre estão abertos. O Salmo 51, que é o salmo de proteção, o mantra. E o Salmo 23. Por quê? São os salmos os mais conhecidos. Porque o mundo acha que todo mundo é ovelha. Mas Davi está dizendo que não é todo mundo. Eu sou dele. Ele é meu. É algo pessoal.
É por isso que no capítulo 22 ele fala: eu creio na redenção do Messias, o Salvador. E por causa desse Salvador, eu vou morar na glória, o Salmo 24. Mas enquanto a glória não chega, eu vivo numa relação entre Ele e eu, porque Ele é o meu pastor. Isso está relacionado com a confiança, o conhecimento, a confissão de que eu creio no meu Redentor. Davi cria que um dia viria o Salvador, e por causa nessa fé, nessa esperança da promessa do Salvador, ele era filho de Deus, ele era uma ovelha desse Deus tão maravilhoso. A condição de ser ovelha é estar ligado a esse pastor. Vocês lembram que Jesus falou em João 10? Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, está dizendo, aqui é Israel. Dentro de Israel não são todas ovelhas. Dentro de Israel eu tenho algumas ovelhas, porque as ovelhas, elas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e obedecem o meu comando. Jesus está dizendo que o mundo todo não é ovelha. Ser ovelha do bom pastor é uma condição ímpar, para poucos, de privilégio pessoal, onde Deus me escolhe como ovelha, e eu aceito o comando, eu reconheço a voz, eu entendo o chamado, e eu quero viver obedecendo, seguindo esse pastor. Então, de todos os fatos, eles precisavam crer em Cristo. Futuro, nós precisamos crer em Cristo no passado. E para sermos ovelhas, temos que estar ligados, temos que ser transformados em ovelhas pela fé da cruz de Cristo, da morte e ressurreição. Davi está dizendo a confissão de fé: eu creio no Messias, eu creio em Cristo. Cristo é o meu Senhor, o Messias é o meu Salvador, e por essa condição, em Cristo Jesus, pela fé, eu sou ovelha. Então Deus não se relaciona intimamente com o mundo, mas com os seus que estão no mundo. De manhã na IBD, em Clara Vivida, nós falamos sobre a graça especial, sobre o fato de Deus ter encontrado você e chamado você de um modo especial em Cristo para morar no céu e ser dele. E a irmã Edna lembrou que tem a graça comum. A graça comum é Deus cuidar desse mundo, apesar do mundo ser mau, de ter dias maus. A graça comum é a intervenção de Elohim, que faz a manutenção desse mundo. Mas a graça especial é Yahvé, tem a ver com você e Deus. Deus te chamando para ser seu pastor. E com a condição de você ser exclusiva de Deus. De não conseguir fugir de Deus. De não conseguir se esconder de Deus. Porque Ele encontra, Ele vai atrás, Ele cuida. Você entende que Davi está falando dessa intimidade com Deus? Dessa relação pessoal com Deus? Dessa confissão de fé de quem é Jesus, no caso dele, crendo no futuro? E por causa de tudo isso, por causa de saber quem é Deus, e que Deus me chama para viver com Ele, ele continua a frase dizendo: então nada me faltará. E a expressão nada me faltará, ela está resumido, simplificando, mas a ideia aqui é de que em nada, ou o que eu estiver fazendo, eu vou ter falta, ou aonde eu for, Ele vai estar lá. Lembra do Salmo?
139, se não estou enganado, que diz assim: se eu subir lá no cima do monte, lá ele estará. Se eu fizer a minha cama lá no abismo, na profundeza, no lugar mais escondido, quem vai estar lá? Não tem como fugir de Deus. É essa a ideia de que se eu sou de Cristo, eu sou ovelha e Ele é o meu pastor. Então, aonde, o que, quando eu estiver fazendo alguma coisa, Ele está lá. E por Ele estar lá, Ele é suficiente para não me deixar faltar nada. É diferente de como o povo usa por aí, dizendo: se o Senhor é meu pastor, eu vou ter de tudo. Eu vou ter uma casa na praia, eu vou ter um carrão, eu vou ter uma profissão magnífica, né? Nada vai me faltar. Eu faço assim, eu tenho de tudo. Aí a gente chama isso de dispensa de Deus, né? Eu estico a mão e Deus está lá pronto para me servir. Não é isso o texto está dizendo. O texto está dizendo que lá no seu trabalho você tem lutas, não tem? Lá no seu trabalho você não tem pessoas que tentam puxar seu tapete? Lá no trabalho você não tem crises de relacionamentos? Lá no trabalho você não tem crises por não atingir as metas? Você não tem dificuldades com pessoas, com clientes? Está difícil no seu trabalho? Ele disse: calma, o seu pastor está aqui. E por estar aqui, nada vai lhe faltar. O necessário, o suficiente para resolver isso, eu vou te dar. Lá com os filhos, está difícil lidar com os filhos? Está difícil lidar com o marido? Está difícil lidar com a esposa? Calma. Ele está lá, o seu pastor. Ele vai te dar a sabedoria, Ele vai te dar a palavra, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a maturidade, Ele vai te chamar a atenção, Ele vai te repreender, Ele vai estar agindo para que você possa restaurar, organizar, educar, viver em família, porque Ele está lá, e o que você precisa, Ele vai fazer. Não é assim com casamentos, trabalho, filhos, escolas, amigos, profissões, escolhas na vida, lutas, dificuldades? Ele está dizendo assim: se você tem uma intimidade com o seu pastor, calma, que aonde você estiver, Ele está lá. E lá Ele vai agir, mudando você quando for necessário, mudando as pessoas quando for necessário, curando quando for necessário, repreendendo quando for necessário, te elogiando quando é assim preciso, te abraçando quando for a hora certa, te chamando a atenção, se assim for o caso. Mas Davi está dizendo: em toda a minha vida, que eu passei por lutas, dificuldades, guerras, filhos, esposa, reino, eu tive lutas. E em todas elas, Deus estava lá e me socorreu. Por isso não me faltou. Ele não me falta. Deus nunca nos abandona. Deus nunca esquece do seu povo. Deus nunca dorme. Deus não é pego de surpresa. Se você é filho ou ovelha, e Yahvé é o seu pastor, fica tranquilo, que na hora que você precisar, Ele não vai faltar. Você consegue entender essa confissão de Davi? Como é bom, meus irmãos. Como é bom você olhar para dentro de você e da sua história. Talvez você está fazendo isso agora, lembrando de as situações que você já passou, e onde Deus estava lá, te socorrendo, te ensinando, te quebrando, te colando, para fazer você ser mais maduro, mais íntimo,
para que você possa depois contar para os seus filhos, para os seus netos, para os novos convertidos, dizendo: vale a pena. Vale a pena crer que o Senhor é o meu pastor. Por isso, Ele não me faltará. Ele me socorre todos os dias naquilo que eu mais preciso. E na sequência, fica para a próxima, ele vai falar de algumas características de como esse bom pastor agiu na vida dele. Mas isso fica para uma próxima ocasião. Eu queria desafiar você, nessa noite, ao ir para casa, você pensar: como está a sua relação com Deus? É de ovelha e pastor, pastor e ovelha? E qual Deus você está se relacionando? Porque isso faz diferença. Às vezes nós estamos no lugar certo, mas com o conhecimento errado. Nós estamos fazendo até pensando no que está certo, mas a nossa motivação de fé está equivocada. Deus é o Deus da aliança, o bom pastor, que cura, mas Ele quebra a perninha das ovelhas. Porque Deus diz que Ele disciplina até mesmo quem Ele ama. Se Ele disciplina, é porque Ele ama. E Davi aprendeu essa lição. Que você possa adquirir esse conhecimento, essa maturidade, de experimentar todos os dias da sua vida a presença do Deus da aliança. E quando você precisar, nada, Ele não vai te faltar. Amém? Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir à frente. Pai querido, nós te louvamos, porque nós passamos diariamente por dificuldades. Deus, nós passamos por tantas lutas, que às vezes, quando nós esquecemos de olhar para o Senhor, nós pensamos até mesmo que estamos sozinhos. Entramos em desespero, porque às vezes não achamos solução, nem direção. Mas, Pai, que nessa noite o Senhor possa nos trazer à memória o que nos dá esperança. E essa esperança de que nós cremos e convivemos e vivemos diariamente com o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, mas o Senhor que cura. Deus, venha curar o nosso coração. Venha nos ensinar a sermos mais maduros. Venha nos exortar a termos mais santidade. Venha nos impulsionar para que possamos ter mais ousadias e viver com o Senhor. Nos socorre, Pai. Nos dá uma semana na Tua presença, com a confiança de que o Senhor está lá, não vai nos faltar. Nos socorra, nos abençoa, nos conduz a nossa semana na Tua presença. Precisamos do Senhor. Eu oro, Pai, e peço, em nome de Jesus. Amém.